Glória a Deus. Vocês estão bem? Bom dia para você que está nos vendo pelas redes sociais. É bom ver você aqui nessa manhã. Eu quero aproveitar e dar alguns avisos bem rápidos, né? Amanhã nós temos nosso culto de oração, culto de intercessão, às 19 horas. Eu não sei se você sabe, toda segunda-feira, nós temos nosso culto de oração aqui às 19 horas. Então, quero convidar você para estar conosco aqui orando e buscando a presença de Deus. Tem algumas coisas muito interessantes que a gente precisa ter na nossa mente como família Oitava, né? Nós temos uma missão, uma visão e nós temos valores, né? A missão e a visão da igreja é aquilo que Cristo deixou lá em Mateus 28, a grande comissão, é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e sentir vontade de servir a Jesus. E tem alguns valores nessa igreja que nós não abrimos mão. A Bíblia Sagrada, ela é a fonte de autoridade nesta igreja, né? Nós valorizamos o jejum, nós valorizamos a oração também, e nós valorizamos o discipulado e valorizamos também o treinamento de uma nova liderança para que possa nos ajudar a fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, é a visão, é a missão e os valores dessa igreja. E esses valores são inegociáveis, né? A Bíblia é inegociável, o jejum, a oração, né? O discipulado e o treinamento de líderes é algo inegociável dentro da nossa igreja. Então, quero convidar você a estar conosco amanhã às 19 horas. Quarta-feira tem a nossa quarta alternativa, nosso culto de quarta-feira, e durante a semana nós temos os nossos DNAs que são os nossos grupos de comunhão online e presencial. Então você está convidado a estar conosco em um dos nossos grupos de comunhão. Amém? Nós também estamos para começar o nosso curso de batismo. Você que já aceitou Jesus Cristo e não se batizou ainda, o próximo passo é se batizar. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, se você já aceitou Jesus Cristo e não se batizou ainda, procure Pastor Júnior, procure um dos nossos pastores e faça a inscrição para que você possa passar pelo nosso curso de batismo. Você que faz parte dessa igreja, já vem essa igreja e já faz algum tempo, também temos o nosso curso de novos membros. Queremos convidar você a participar do curso de novos membros. Aí você vai entender o que a gente está fazendo aqui, você vai entender quais são os nossos sonhos, vai estar conosco, ombreando conosco, para que nós possamos fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número 19. Mateus, capítulo 28, a partir do verso de número 19. Você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor, é uma das últimas palavras que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus. Ele diz: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
é uma ordem imperativa de Jesus. Ele disse: ide e façam crentes. Não, ele não falou isso. Façam frequentadores de igreja. Não, ele não falou isso. Ele falou: façam discípulos. Discípulos de todas as nações. E como é que você se torna um discípulo? Ele diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele vai dizer como é que se faz um discípulo. Ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Se tem algo que Jesus Cristo está envolvido, é quando você é um discípulo, e quando você discipula alguém, ele diz: e estarei convosco todos os dias. Olha o contexto é um contexto de uma ordem, é um contexto de discipulado. Ele diz: como é que vocês fazem discípulos? Vocês ensinam, ensinam todas as coisas, não só aquilo que é agradável, mas todas as coisas. Ontem eu estava dando uma olhada num artigo, e assim, às vezes eu sou muito ruim de guardar nomes, e aí diz que tem uma cantora que ela ultrapassou uma outra cantora, no Instagram, em número de seguidores. Ela tem 4 milhões de seguidores no Instagram. E as pessoas seguem essa cantora, E quem tem uma rede social é exatamente na sua proporção. Quando você posta algo lá no Facebook, quando você posta algo lá no Instagram, e que você olha lá e que quase ninguém viu, e quase ninguém comentou, você fica meio que frustrado. Por quê? Porque você pode falar que não, mas você e eu acabamos nos alimentando daquilo que as pessoas acham a nosso respeito. Então, se eu posto algo lá e ninguém comenta, e ninguém vê, eu começo a ficar triste. Fala: capaz, ninguém comentou a minha foto, mas ninguém falou nada. Aí você começa a ficar triste a respeito disso. Por quê? Porque as pessoas hoje procuram seguidores. E os seguidores que, por exemplo, essa cantora tem 4 milhões de seguidores, que ela acredita que realmente são seguidores, mas são seguidores que não têm compromisso, porque a próxima celebridade que aparecer, essas pessoas vão seguir. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus também desafiou pessoas a ser seus seguidores. E se Jesus estivesse aqui hoje, irmão, pasme você, ele estaria nas redes sociais também. Com certeza Jesus teria um YouTube lá, um canal de YouTube para pregar as parábolas. Com certeza Jesus estaria no Instagram. Com certeza Jesus estaria no LinkedIn, no Twitter. Jesus estaria, qual é a outra? No Facebook. Com certeza. Só que os seguidores de Jesus seriam seguidores selecionados. Não era qualquer um que ele aceitava como seu seguidor, Não era qualquer um que, talvez a conta de Jesus numa rede social dessas estaria lá privado, Às vezes eu vejo assim, as pessoas me seguem lá no Instagram,
e aí eu vou tentar seguir de volta. Quando eu olho lá que é privado, eu falei, eu não vou não, então tem que mandar o ticket para ela lá, para ela poder autorizar. Eu falei, eu não sei porquê, mas eu não mando. Mas com certeza a conta de Jesus teria lá para você clicar e esperar que ele autorizasse você segui-lo. Porque no ministério de Jesus, ele pregou e as pessoas vinham até ele para segui-lo. E a ordem que ele disse realmente era: ide por todo o mundo e façam discípulo. E o que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Só que a palavra discípulo, nós temos que entender o seguinte: a Bíblia ela foi escrita numa linguagem que não é a nossa linguagem. Ela foi traduzida do grego, estou falando do Novo Testamento, para o português. E quando você se traduz de uma língua para outra, você perde muito daquilo que a pessoa estava querendo falar. Por exemplo, você lembra quando Jesus ele ressuscita e ele tem um encontro com Pedro e ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E aí Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Para nós é amor, porque amor é tudo, né? Eu amo essa planta, eu amo a cadeira, eu amo meu marido. Mas a mesma palavra que eu amo para dizer que amo meu marido, eu também amo meu cachorro, eu também amo meu animal, eu também amo meu carro. Então o contexto que Jesus estava falando para Pedro, no grego era, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você me ágape, você me ama com o amor de Deus, com o amor de João 3,16, porque quando diz que Deus amou o mundo, a palavra amor ali em João 3,16 é ágape, é um amor sacrificial, é um amor que coloca a pessoa amada acima de tudo. Quando a Bíblia diz que Jesus amou o mundo, ou Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer que Deus deixou tudo para se concentrar no homem, para se concentrar na humanidade, a ponto de se sacrificar através do seu Filho Jesus. É o amor ágape. Então quando Jesus pergunta para Pedro: você me ágape? Pedro diz na resposta: Senhor, eu te amo. O amor que Pedro diz lá é filéu, que é um amor de amigo. Eu te amo como amigo, e como amigo eu posso fazer algumas coisas por você, mas eu não faço tudo, há um limite. O amor ágape não há limite, mas o amor de amigo, o amor filéu, há um limite. Então no grego, no contexto do grego, existe o amor filéu, existe o amor ágape, existe o amor eros, que é o amor de marido e mulher, o amor de sentimento, de relacionamento de corpos, existe. Por exemplo, a manga, quando você fala manga no nosso português, você pode entender manga, fruta, de chupar, ou você pode entender a manga de uma camisa, que você não chupa. Embora quando a gente é pequeno, vira TT, a gente chupa, mas não é uma fruta. A palavra discípulo também, no grego, ela tem 2 sentidos.
tem dois significados no texto bíblico. Discípulo na Bíblia, quando Jesus diz, vão e faça discípulo, Ele está falando que para eu e você fazermos duas coisas. A primeira, discípulo significa o ato de servir. Quando eu sirvo a Deus, eu sou discípulo. Então Ele diz, vai e faça discípulo, ou seja, seja você primeiro discípulo, seja você primeiro seguidor de Jesus. Então o primeiro sentido da palavra discípulo no texto bíblico é o ato de servir. O segundo sentido é o ato de ajudar outra pessoa a seguir Jesus. Então o discípulo é eu sigo Jesus, mas também é eu ajudo a outras pessoas a seguir Jesus. Então quando Jesus ele disse, ide por todo mundo e faça discípulo, Ele está dizendo, enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, me sigam, sejam meu discípulo, mas também ajude outras pessoas a me seguirem. Vocês conseguem entender? Então fazer discípulo é primeiro eu sirvo, primeiro eu sigo a Jesus, e depois eu ajudo outras pessoas a seguir Jesus. Todo cristão deve seguir a Jesus e ajudar outras pessoas também a seguir Jesus. Você está seguindo Jesus? Você está ajudando a outras pessoas a seguir Jesus? Todo discipulado, ou seja, todo discípulo, e aí quando eu falar daqui para frente agora, discípulo, você vai entender que eu segui a Jesus e eu ajudar outra pessoa a seguir Jesus, combinado? Então, o discípulo, quando fala discípulo agora eu sigo a Jesus, então eu sou discípulo, mas também o sentido é eu ajudo outra pessoa ou outras pessoas a seguirem Jesus. Então, todo discipulado, ele exige o quê? Um custo. Não é de graça. Discipulado exige um custo. E o que é um custo? É a capacidade que a pessoa tem de calcular as percas e ganhos com aquela decisão. Quando eu decido seguir Jesus, eu tenho que entender que existe um custo. Por exemplo, pastor Júnior, quando foi casar com a Fabiana, teve um custo. Que custo que foi? Não estou falando de monetário, de dinheiro. O custo foi tipo, decidi seguir a minha vida com a Fabiana. Então, qual é o custo? A Joaquina, a Ambrosina de Palmeiral, eu não olho mais para ela. Teve um custo. Se era alguém que gostava da balada, gostava de uma vida de solteiro, de fazer o que queria, ele vai casar, tem um custo. Qual é o custo? A mulher não vai querer ficar em casa depois de casada e deixar o marido ir continuar com a vida de solteiro. Então, qual é o custo? O custo é que quando eu vou me casar, agora eu deixo a minha vida que eu tinha de solteiro para trás, agora é uma nova vida. Então tudo aquilo que a gente vai fazer exige um custo, e seguir Jesus não é diferente, exige um custo também. Está me entendendo, sim ou não? Vamos ler um texto comigo? Lucas, capítulo de número 14, e o verso 25.
Lucas 14, e o verso 25, diz assim: grandes multidões acompanhavam ele quem? Jesus. E Jesus, voltando-se a eles, disse: se alguém quer vir a mim, quem quer ir até Jesus? Quem quer ser discípulo? Ele está falando no contexto de discipulado aqui. Seguidor. Se alguém quer seguir Jesus, né? Entra na rede social do céu e clica lá, pá, seguir Jesus. Se alguém quiser vir a mim, e não aborrece o seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então o que ele está dizendo aqui? Que seguir a Ele, muitas vezes vai aborrecer pessoas que eu gosto. Seguir a Ele muitas vezes vai contra coisas e situações que eu gosto. Não é de qualquer jeito. Seguir Jesus não é de qualquer jeito. E aí ele fala no verso 27, e qualquer um que tomar a sua cruz, e qualquer um que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Olha aqui, como cai por terra, aquela questão que as pessoas dizem assim, quando você aceitar Cristo como Salvador da sua vida, aí tudo vai ficar tipo assim, igual Alice no País das Maravilhas. Vai ficar tudo, se bem que até Alice no País da Maravilha tinha aquela rainha de copa, né, que qualquer coisa que ela ouvia, ela, corte-lhe a cabeça. Tinha, e era um país da maravilha. Jesus está dizendo, quem quer me seguir, entenda o seguinte, que precisa tomar a sua cruz. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, qual que é uma das credenciais de ser discípulo de Jesus? Tomar a sua cruz. Não tem como seguir Jesus sem cruz. Amém? Não tem como ir para o céu sem cruz. A ponte que é construída, presta atenção, a ponte que é construída entre o abismo do inferno e do céu é a cruz. Sem cruz, não tem céu. Sem cruz, não tem discipulado. Eu não sou discípulo, eu não sou seguidor de Jesus. Então ele diz que quem não tomar a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de você pretende construir? Aí ele vai falar que há um preço de seguir a Jesus, não é de qualquer jeito. Um casamento, ele não é mantido de qualquer jeito. Existe um preço para ser uma pessoa casada e honrada. Existe ou não existe? O preço da fidelidade. O preço do cuidado da família. E ele diz, a gente precisa avaliar essa questão. E aí ele vai dizer, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro
para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir. Por isso que, quando as pessoas aceitam Jesus aqui nessa igreja, o que a gente faz? Você lembra o que a gente faz aqui? Já viu a pessoa aceitar Jesus? A gente vai lá e faz uma oração, certo? E aí, a gente fala para a pessoa ir com um dos nossos pastores, para eles conversar. E uma das coisas que a gente fala para a nossa liderança, e eu falo para a igreja agora, a gente orienta a liderança o seguinte: olha, não force ninguém a aceitar Jesus. Quando eu ia nas igrejas, não era convertido, a pessoa pegava no meu braço: vamos lá na frente. Não faz isso. O que eu posso? Mas também você não seja uma pessoa passiva. Você pode fechar os olhos na hora do apelo e começar a orar: Senhor, quebra os grilhões que está amarrando o entendimento dessa pessoa para que ela possa se aceitar como Jesus. E isso vai acontecer no mundo espiritual. Porque quando você traz uma pessoa aqui na frente, ela vai vir constrangida e provavelmente depois ela não aparece nunca mais na igreja. Então, a pessoa aceita Cristo aqui, quem já aceitou Cristo aqui, na igreja aqui? Tem alguém aqui? Né? Aconteceu isso com você já ou não? A gente não fazia isso ainda? Só aceitou e Deus cuidou de você. Né? E aí a gente chega lá, o irmão vai lá, leva lá na sala lá. Aí o irmão vai lá explicar o que ele fez. Por quê? Ele precisa ter um entendimento daquilo que ele fez, que apesar de ser algo glorioso servir a Jesus e seguir a Jesus, existe um preço. Existe um preço seguir Jesus. E aí Jesus fala assim: olha, esse preço ele precisa ser calculado. E aí ele vai contar a história do homem aqui, pois qual pessoa, ou qualquer um de vós que pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos venham a zombar que você começou a construir algo grande e parou no meio do caminho. Então, seguir a Jesus exige você calcular os riscos, você calcular os custos. Agora, qual que são os custos? Qual que são as demandas de seguir a Jesus? Segundo esse texto, existe o custo do amor, existe o custo do sofrimento, mas não é o sofrimento de, que agora você vai ser perseguido. Existe um pensamento colocado por o diabo, por Satanás, que tipo, se você for aceitar Cristo, ser seguidor de Jesus, se você for batizar, se você for assumir um compromisso mais sério com Jesus, aí o inferno inteiro vai vir sobre a tua família. Se você batizar, então, o inferno inteiro vai vir sobre você. As coisas vão piorar. E aí, isso se propaga. E até pessoas que são velhos no Evangelho propagam essa fake news, que na realidade não acontece nada disso. O que acontece é que nós, como Pedro fala, que ele dá uma analogia de
que se banha um porco, lá em Pedro, tira ele da lama, se banha um porco e depois o porco acaba voltando lá para a lama lá. Então o que acontece conosco quando aceitamos Cristo? Quando nos batizamos? Os nossos olhos, se abrem. E aquilo que eu não via antes, eu começo a ver. Eu estava dentro de uma situação de pecado, constrangedora, de problema, mas eu não via, porque a palavra de Deus, ela diz que o diabo, o nosso adversário, cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam resplandecer a luz do Evangelho. E quando o Evangelho ele vem na nossa vida, ele joga luz na nossa escuridão. E quando ele joga luz na nossa escuridão, a gente começa a ver a situação que a gente está. E ali já é o começo para que você possa limpar a sua casa. Mas não é que veio uma perseguição. A gente já estava lá dentro. É como se você estivesse morando em um país onde sempre fosse noite. E na sua casa não tivesse luz. Comece a imaginar isso aí. Usa a sua criatividade. Imagina um país, um mundo, onde não tem sol, só escuridão. Só que no meio aí você mora numa casa onde não tem luz. E essa casa, mas você não vê. Tem ratos, tem baratas, certo? Sujeira para tudo que é lado, telha de aranha, mas você não vê. Por que você não vê? Porque está tudo escuro. Aí de repente, alguém te dá uma luz, certo? Aí você entra nessa casa que você morava, quando era tudo escuro, e aquela luz, acende tudo. E aí você começa a olhar a barata correndo para um lado e para o outro. Você não tinha visto aquilo lá, mas você começa a ver ratos para um lado e para o outro. Você começa a olhar para cima e ver telha de aranha. Você começa a ver sujeira para tudo que é lado. Então aquela luz te mostrou o ambiente que você vivia. Mas essa luz também te deu agora a oportunidade que você pode colocar um inseticida e matar aquelas baratas. Você pode colocar uma ratoeira e pegar todos os ratos. Você pode pegar uma vassoura e limpar as telhas de aranha. Ah, pastor, mas quando a luz chegou, as coisas complicaram para mim, porque só foi a luz chegar na minha escuridão. Aí eu vi rato passando, eu vi barata passando, amado, já estava tudo lá, só que a gente não via. Quando Jesus vem para nós, Ele mostra a nossa situação. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo que até você ir a Ele, até o Evangelho chegar até você, você anda uma vida sobrecarregada, mas você não percebe. O camarada percebe, se o Evangelho não chegar a ele, que a vida dele nas drogas, a vida dele de prostituição, a vida dele de pecado é um fardo na vida dele? Não. Mas quando ele vem para Jesus, ele começa a observar que aquilo tudo era um fardo. Eu não sei você, mas você já entrou antes, talvez antes de você ser convertido, você entrou dentro da igreja, aí de repente você veio na frente, recebeu uma oração e você fala assim: parece que tinha um peso sobre a minha vida, e depois da oração eu estou me sentindo tão mais leve. Aconteceu isso com você? O que é isso? É porque você vinha com um fardo, mas quando você foi até Jesus, o que Ele fez? Ele tirou o fardo, mas Ele colocou outro, o dele.
que ele diz que é leve e suave. É algo tranquilo de se carregar. É algo bom de se carregar. Então existe uma demanda para seguir Jesus. A primeira é de amor, uma demanda de sofrimento e uma demanda de desapego. E tem algumas, a gente traz tantas coisas que a gente traz apegada. O escritor de Hebreus, ele diz assim, desembaraçando, é Hebreus, né? Desembaraçando de todo o peso do pecado que ternazmente nos assedia. O que é desembaraçar? Imagina aqueles filmes antigos, antes era assim, eu estava conversando com o capitão essa semana lá na companhia da polícia, e ele falou que ainda tem prisões lá nos Estados Unidos que usam isso aí. Mas naqueles filmes, você lembra que o pessoal estava carpinando, os presos estavam carpinando, limpando o terreno, e eles tinham uma corrente com um peso, uma bola de peso lá que dificultava ele andar, prendia ele. Então quando o escritor diz, desembaraçando de todo o peso do pecado, ele está dizendo que aquilo que nós nos apegamos é uma demanda que o Evangelho nos pede, que seguir a Jesus nos pede para deixar para trás. E você, assim como eu, já desapegamos de muitas coisas, certo? Porque aquilo que não nos serve, a gente desapega. Tinha até um comercial, eu não sei de qual que empresa que era, passava na televisão, que para a gente desapegar, acho que era vender aquelas coisas que nós não usávamos mais. Então, algumas coisas que você não usa mais depois que você aceitou Jesus Cristo, irmão, desapega. Só que tem algumas coisas que nós nos apegamos ainda. Isso aqui eu não vou deixar, porque eu posso usar mais na frente. Você é assim também? Eu sou meio que, depois que eu cheguei aqui em Campinas, eu virei meio que cigano. Eu já morei, deixa eu ver, lá no Planalto. Depois já morei aqui na Arimana, em frente ao Baiano. Depois morei lá eu não sei, ali perto da escola. E agora eu estou morando aqui perto. Chamei até um amigo um amigo querido de longas datas, para eles virem aqui na nossa casa, né? E ele falou, eu vou esperar um pouco até você decidir onde você quer morar, depois eu vou te visitar. Tá bom, tá me tirando, né? E aí, toda vez que a gente está mudando, a gente vê um monte de coisa, de cacareco, de coisas que a gente não usa. Tem algumas que a gente tem coragem de trazer, mas tem joga fora na realidade, mas tem outras que você se apega. Na última mudança, minha mulher pegou um monte de panela e colocou lá na frente, onde coloca o lixo, para o pessoal levar. E eu estava vindo, quando eu olhei, não, essas panelas eu uso, catei tudo e trouxe de volta de novo. E aí tem algumas coisas que a gente vai desapegando na caminhada, sendo discípulo de Jesus. Mas tem algumas coisas que a gente se apega ainda, que a gente chama, que eu costumo chamar do nosso pecado de estimação. A gente gosta tanto dele que a gente não é capaz de deixá-lo. A gente deixa qualquer outro, mas esse aqui esse aqui eu durmo com ele. Só que o texto está dizendo o seguinte, que nós, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós precisamos o quê? Desapegar. Amém? Agora, no texto que eu acabei de ler, Lucas 14, 25, Jesus, ele está dizendo estas palavras para quem? Para quem que Jesus está dizendo essa palavra?
No verso 25 vai dizer o seguinte: grande multidão acompanhava Jesus. E nesse texto e na jornada de Jesus, existe 3 grandes círculos de pessoas que estão em volta de Jesus. Primeiro, eu repeti, existe 3 grandes círculos de pessoas que estão em volta de Jesus. Primeiro, a multidão. A multidão são pessoas curiosas. São pessoas que, eu vou lá porque deixa eu ver o que está acontecendo lá. São pessoas que seguem Jesus de longe. Eles seguem Jesus, mas eles seguem de longe. Por quê? Porque se seguir Jesus de perto, Jesus vai pedir um compromisso maior. Então, para não ser desafiado por o Evangelho e por Jesus, de assumir um compromisso maior, eu sigo Jesus de longe. A multidão é aquelas pessoas que procuram milagres, é aquelas pessoas que procuram a multiplicação do pão e do peixe para alimentar as suas necessidades. A multidão é aquele tipo de pessoas que eles correm para a igreja quando tudo está dando errado com ele, mas não com a intenção de ser discípulo de Jesus, mas com a intenção de pegarem algo de Jesus, pegarem o pão e o peixe, pegarem o milagre de Jesus. É a multidão. Mas existe também outro ciclo de pessoas que andam em volta de Jesus. Os discípulos. Eles não fazem parte dos 12, mas eles seguem Jesus. Ele não faz parte, de nenhuma liderança. Ele não prega no altar de uma igreja. Ele não tem nenhum cargo em nenhum ministério. Mas ele segue Jesus. Ele ama Jesus. Ele é apaixonado por Jesus. E enquanto ele segue Jesus como discípulo, ele ajuda outras pessoas a serem discípulos de Jesus. Ele diz: olha, eu não prego, eu não tenho um cargo, mas se você olhar para mim, você vai ver Jesus na minha vida. Se você olhar para mim, você vai me ver parecido com Jesus. Posso não ter um cargo, posso não pregar, posso não ter um título de pastor, mas se você olhar para mim, eu estou caminhando em direção a Jesus. E quero convidar e ajudar você a fazer o mesmo. Então existia a multidão, os discípulos, e existiam os 12, que são os discípulos, que eles fazem o trabalho de servo. Eles foram escolhidos para estar em um cargo de liderança, mas eles entendem que ser discípulo não é o título que ele tem, que o ser reverendo, que o ser pastor, isso é denominação ou nomes que o homem deu. Mas não foi Cristo que deu. Não foi Deus que deu. Mas foi um título que o homem deu para que eles pudessem desenvolver e as pessoas olhassem para eles, que eles eram menor do que elas. A intenção, quando Jesus chamou os discípulos para estarem mais próximos dele e serem chamados de apóstolos, era para dizer assim: estou chamando essa turma que tem um compromisso maior comigo, para ficar mais perto de mim, para dizer para a igreja e para os outros que eles são menor do que os outros. Vou explicar. Quando Jesus, ele
se reunindo com os discípulos, eles pegam uma toalha e uma bacia de água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro diz: não, Senhor, eu não, o Senhor é mestre. E Jesus diz: vocês me chamam de Senhor e de mestre, e eu sou. Eu sendo Senhor e mestre, eu estou lavando os seus pés, vão e façam o mesmo. Então, quando eu recebo um título de pastor, de reverendo, Deus está dizendo para você o seguinte: olha, você foi rebaixado, porque agora você precisa servir os outros. Porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O maior é o menor, e o menor é o maior. Que coisa louca, né? Então quem é o maior dessa igreja aqui? Não é o pastor, não é os auxiliares, é o menor, aquele que não tem título nenhum, aquele que está começando na caminhada. A gente está aqui para servir a Ele, a gente está aqui para dar o melhor para Ele. Então não é as pessoas que têm que estar lá para servir, é nós que temos que servir. Então os 12 faziam parte desse ciclo, que eram os menores. Então os 3 grandes círculos que seguiam Jesus eram o que? Era a multidão, os discípulos e os 12. Que tipo de seguidor é você? Que tipo de discípulo é você? Olha a frase que a Ritinha, do Sagrado Coração de Jesus, escreveu. Ela diz: o que me faz seguir a Jesus Cristo não foi só o desejo da minha salvação, mas foi o desejo de poder servi-lo eternamente. O que me faz seguir a Jesus não foi o desejo da minha salvação, mas foi o desejo de servi-lo eternamente. Então, seguir a Jesus está dizendo que eu vou servi-lo. E não tem uma maneira mais gloriosa aqui na terra de servir a Jesus do que você servir as outras pessoas. É o ápice de qualquer discípulo de Jesus. A oportunidade gloriosa de servir a outras pessoas. Olha o que diz a Santo Agostinho. Ele diz: Jesus é muito difícil de seguir, mas é impossível te deixar. Jesus é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes para uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas, e aí ele chamou essa multidão para a responsabilidade, e foi começando um por um, e ir embora. E Pedro, como era aquele pastor que estava preocupado mais com quantidade do que com qualidade, Pedro disse: Senhor, o povo está indo embora. O que o Senhor está falando é muito forte. Como é que as pessoas vão deixar os afazeres dele para seguir uma vida contigo? Como é que as pessoas vão deixar o descanso deles? Afinal de contas, trabalharam a semana inteira e no domingo é dia de descansar. Como é que eles vão deixar?
Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você também quer ir com eles? Aí Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É difícil te seguir, mas é impossível te deixar, porque em ti existe palavra de vida eterna, em ti existe um futuro a ser almejado, em ti existe a possibilidade de novos céus e nova terra, é impossível te deixar. Dentro desses 3 grupos, Jesus ele está se dirigindo a quem? A multidão. Olha o que diz o verso de número 25. Grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se para eles, para quem? Para a grande multidão, lhe disse. Então Jesus ele está falando para grande multidão, uma multidão que não estava com compromisso, uma multidão que queria seguir Jesus de qualquer jeito, tipo, eu quero te seguir, mas é desse jeito, eu quero te servir, mas é desse jeito. Às vezes tem algumas pessoas que você olha e parece que elas dizem assim: pastor, é o seguinte, se o senhor quiser que eu sirva na igreja, é desse jeito, se o senhor não quiser, dá seu jeito. Já ouvi alguém falar isso para mim, dá seu jeito, porque é só assim que eu quero. Só que com Jesus é diferente. Essa multidão era uma multidão que não tinha compromisso, era uma multidão que seguia Jesus de qualquer jeito, era uma multidão que não tinha compromisso com o Evangelho, com a palavra. Você conhece esse tipo de pessoas? Você conhece esse tipo de gente? Que eles filtram a palavra de Deus? Obrigado, Sérgio. A Bíblia diz que quem dá a água a um profeta ganha galardão de profeta. É uma multidão que querem filtrar algumas coisas do Evangelho. Eu acredito nisso aqui, mas isso aqui ficou para 2000 anos atrás. Isso aqui não funciona mais hoje, mas isso aqui sim. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, funciona para hoje. Mas o salmo que nos leva a nos arrepender, não, ficou para trás. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é para hoje. Mas o mesmo salmo que diz que a gente deve confessar os nossos pecados e abandonar o nosso pecado, ficou para trás. É uma multidão que escolhe qual é a palavra que ela quer seguir. Jesus está falando para ela, uma multidão que não tem compromisso com os irmãos, uma multidão que não tem compromisso com a igreja que ele foi colocado, uma igreja onde é o canal de Deus para abençoar a vida deles. Salmo 133 diz: como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Verso 3 diz: é no meio dessa união que Deus o quê? Derrama a sua bênção. Mas eu quero que a bênção seja derramada sobre a minha vida, mas eu não quero compromisso com esse corpo. O pastor Júnior falou numa das suas pregações passadas aí, da turma dos desigrejados, da turma que tipo assim, eu sirvo a Jesus, mas eu não quero ter compromisso com o corpo. Você imagina só, meu irmão, porque se relacionar com Jesus de uma maneira completa tem a ver com você se relacionar com a igreja de Jesus. Agora você imagina só, eu quero me relacionar com a minha esposa, mas eu falo assim:
Não vou usar minha esposa, não, Deus me livre. Mas imagina, estou começando a pensar, Carlos. Mas imagina um marido que ele casa com a esposa, ele casa com a moça, agora a moça é a esposa dele. Aí ele começa agora que a esposa, no dia da núpcia dele, a esposa está ali, sabe, para ter um relacionamento completo com ele, de marido e mulher. Aí ele olha para o corpo da esposa, está vendo como Deus me livrou? Obrigado, Espírito Santo. Aí ele olha para o corpo da esposa e diz: eu não gosto desse corpo, esse corpo é feio, então eu vou me relacionar somente com a cabeça dela. Corta o corpo, né? Joga fora o corpo e aí se abraça só com a cabeça dela. Parece um negócio meio gótico, mas não é estranho isso? Aí o cara só com a cabeça, aí vai com a cabeça e fala: não, mas por que você não quer se relacionar com o corpo? Porque o corpo, eu não achei que o corpo é legal, o corpo está cheio de defeito, tem umas estrias aqui, tem outra ali, mas então, errado. Se relacionar com Jesus, é se relacionar com Jesus que é o cabeça, mas com o seu corpo que é a igreja. Então Jesus está falando para esse tipo de pessoas, que quer se relacionar só com cabeça, e não quer se relacionar com a igreja. E a igreja, ela é os pés de Jesus aqui na terra, ela é as mãos de Jesus aqui na terra, ela é a boca de Jesus aqui na terra. Então a igreja, por mais defeito que as pessoas possam achar na igreja, ela ainda é a mão, os pés, o corpo de Cristo aqui na terra. Deus vai dando a direção ali do céu, e a igreja vai caminhando, fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Então não existe um relacionamento completo com Jesus sem ter um relacionamento com o corpo. Então Jesus estava falando para essa multidão, que não queria esse tipo de relacionamento, que não tinha um compromisso com Cristo, com o Evangelho, com os irmãos, com a igreja. Então, ser discípulo de Jesus tem custo. Repita comigo: ser discípulo de Jesus tem custo. Que custo, pastor? Custo do nosso tempo. Tem custo do nosso tempo. A gente precisa encaixar Jesus na nossa agenda. Se nós pegarmos a agenda de algumas pessoas e colocar assim, Jesus não vai estar lá na agenda dele. Não vai ter um tempo para Jesus. Então, existe o custo do tempo. Eu tenho que ter um tempo para Jesus. Eu tenho que separar um tempo para Jesus. Existe o custo da minha agenda, onde Jesus se encaixa na minha agenda, aonde Jesus se encaixa na agenda da igreja. Existe o custo do dinheiro, daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para eu investir em vida de pessoas, eu investir em cesta básica, eu investir em ajudar as outras pessoas, porque afinal de contas, eu sou um discípulo, enquanto eu caminho no discipulado com Jesus, eu ajudo outra pessoa a caminhar. E entenda bem, diferente do que algumas pessoas pensam, discipulado não tem a ver com ensino não, irmão. Não tem a ver com ensino. Discipulado tem a ver com vida em vida. Como diz Provérbios, que diz: como um ferro, aí tu dá o sinal se eu estiver no texto errado, como ferro a um outro se afia, assim um amigo afia o outro amigo. Então existe o custo. Existe o custo da nossa vida. Existe o custo do seu tudo. Aprenda uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus não quer
de mim e de você algo que não seja o seu tudo. Forte? Jesus não quer de mim e de você algo que não seja o seu tudo. E agora eu falo igual o pastor Júnior: ou é tudo ou nada. Como diz o querido Edir Macedo, como é que ele fala? Ou tudo ou nada. Jesus não quer te dividir com ninguém. Você que é esposa, casada aí, você quer dividir? Eu quero, beleza, eu vou querer o meu marido 90%, mas 10% eu divido com as outras mulheres. Você faz isso? Se você não faz isso, vocês viram o texto que o pastor Júnior leu no livro de Malaquias? A questão de não dividir, de não trazer qualquer coisa, ou é tudo ou é nada. Não se engane, irmão. Esse evangelho aí Nutella, que se estão pregando, que você pode tudo, é um evangelho estoico, que Paulo fala lá em Atos 17, que tinha uma turma lá de filósofos chamado estoico, que eles diziam o seguinte: olha, o que Deus quer de nós é o coração, o seu corpo, a sua vida. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Mentira. Não. Por isso que ele quer, o que teu Deus pede de você? Ele quer que você o ame, né? Jesus fala, qual é o maior mandamento? Que você ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele está falando, Deus quer que você ame Ele com o seu corpo, quer que você ame a Ele com a sua intelectualidade, com a sua alma, mas Ele quer que você ame a Ele com o seu espírito também. Ou seja, Ele quer tudo. Olhe a sua agenda. Devemos olhar nossa agenda e ver quanto eu e você estamos comprometidos com Jesus. Qual é o grau de comprometimento que nós temos com Jesus? E baseado nesse texto que nós lemos, existe agora, que eu passei por cima, mas vou falar agora, existe 3 condições para seguir Jesus. Primeiro, amor que coloca Deus acima de tudo. Deus não é para ficar do lado. Deus não é para ficar na frente, ou atrás, quer dizer. Deus, Ele é acima de tudo. Ninguém segue Jesus verdadeiramente sem perder algo, irmão. Para seguir Jesus verdadeiramente, a gente precisa perder algo. Aquilo que eu queria, que eu gostava, se Jesus não gosta, irmão, eu tenho que perder isso. Se eu gostava de mentir, eu tenho que perder isso. Eu tenho que abandonar algumas coisas, porque ninguém segue a Jesus sem amá-lo. Então seguir Jesus é ter um amor que coloca Deus acima de tudo. Você realmente coloca Deus acima de tudo? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É colocar Deus acima do cansaço, acima das preocupações. E tem muitas pessoas que confundem, quando eu vou falar isso, colocar Deus acima da sua esposa, acima da sua família. Tem gente que confunde quando a gente fala isso, achando que é o seguinte: se a sua esposa estiver doente, irmão, larga ela lá no leito da cama lá e vem para a igreja. Não é isso.
Não é isso. É colocar Deus. Deus é mais importante do que o ar que eu respiro. Ele é tão importante que Ele resolveu morar não do lado, não na frente, não atrás. Ele resolveu morar dentro de nós. Evangelho de João, capítulo 1, se eu não me engano, verso 14, diz, capítulo 1, aí diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra habitou é tabernacular, veio morar dentro do nosso tabernáculo, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Ele resolveu morar dentro, para dizer para mim e para você que Ele é importante. E sabe, às vezes as pessoas que são importantes para nós, elas estão do nosso lado todo dia, toda hora, elas dormem do nosso lado, e a gente muitas vezes não enxerga. No momento da doença, onde ninguém nos visita, ela está do nosso lado ali. A nossa mulher está do nosso lado, os nossos filhos estão do nosso lado. Eu sou pastor dessa igreja e tem um bom número de pessoas, mas eu sei que no final, na minha velhice, quem vai estar do lado lá é a pessoa que me ama, a minha esposa, e os meus filhos, as minhas filhas e os meus filhos. E você já pensou que a gente trata bem todo mundo? Para as pessoas que não estão tão próximas a gente escolhe as palavras para falar. Mas para os nossos filhos, a nossa mulher, nosso marido, a gente fala a primeira palavra que está na nossa boca para machucá-los, mas são eles que estão ali dentro de nós. Então a gente tem tempo para todo mundo, mas muitas vezes não tem tempo para a nossa família, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. E eles estão ali, e ali eles ficam desapercebidos, sem ser notados. Mas Jesus deixou algo gritante dentro de nós. Você lembra só, os estudiosos sabem aqui, que dos textos de Moisés dizia, para não levar o nome de Deus em vão. Então quando os escribas, que eram os escritores da Bíblia, eles iam escrever o nome de Deus, eles tinham medo de pecar, e aí eles trocavam o nome de Deus por ações de Deus, por qualidade de Deus. Por exemplo, quando estava lá o texto que estava o nome de Deus, mas se relacionava com o texto dizendo que Deus era nosso pastor, o escritor com medo escrevia lá no hebraico lá, Jeová Roi, que é o Senhor nosso pastor, que era uma qualidade de Deus. E com o tempo, o nome de Deus foi perdido. E aí, se restou hoje, algumas letras em hebraico, que são consoantes, que é o Yav, e aí eu esqueço as outras, que são consoantes, que são impronunciáveis. E alguém chegou para um rabino e perguntou, como é que se pronuncia esse nome, essas letras que ficaram como o nome de Deus agora? Como é que se pronuncia se é tudo consoante? O rabino falou, não tem como pronunciar. O máximo que nós podemos chegar perto dessa pronúncia, é isso. Faça assim, ó. Respira. Ele faz o máximo que nós podemos chegar perto dessa pronúncia. É o som de uma respiração. Aí eureka. O ateu, aquele que não acredita em Deus, como aquele que acredita em Deus, Deus está ali dentro dele. E toda vez que ele respira, ele está inconscientemente chamando o nome de Deus. Quer ele acredite ou não, a vida dele em si, cada respiração que ele dá, ele está chamando o nome de Deus.
Porque naquele dia, Deus vai olhar para nós e vai dizer: olha, eu estive sempre com você, mas você deu tempo para tudo, deu tempo para Netflix, deu tempo para o futebol, deu tempo para passear, deu tempo para tudo, mas não deu tempo para mim, que estava perto de você todo o dia. Todo dia. Então, a primeira condição é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda condição é o sofrimento. A segunda condição para seguir Jesus é o sofrimento. Olha o que diz o verso 20, o capítulo 9 e o verso 22 a 25 de Lucas. Capítulo 9, verso 22 a 25 de Lucas. Olha o que diz. Capítulo 9 e o verso, vamos ler o 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder, e quem perder a sua vida por minha causa, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Ele diz: olha, se você quisermos seguir a Ele, vamos após Ele. Ele vai na frente e eu vou atrás. Tome a minha cruz e devo seguir a Ele. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua própria vida, vai perder. Quem perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Eita, palavra gloriosa. Ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele se perder da caminhada que foi proposta para ele, e quando ele se perder, ele causar dano a si mesmo? Porque quando nós nos perdemos, o dano que causamos é a nós mesmos. Então ele está dizendo: olha, seguir a Jesus, existe um sofrimento, porque eu vou ter que carregar a minha cruz, eu vou ter que ir carregar a cruz. Entenda bem, lembra quando Jesus foi condenado, para vocês entenderem, Jesus foi condenado a ser crucificado, condenação de morte, e aí dão a cruz para Jesus carregar até o Gólgota, cerca de 2 quilômetros, mais ou menos, fora da cidade. E aí Jesus, ele está carregando a sua cruz, cada passo que ele dá, ele está mais perto da sua crucificação, ele está mais perto da sua morte. Então seguir a Jesus é você pegar a sua cruz e morrer para si mesmo dia após dia, após dia, após dia. Você está entendendo? Seguir a Jesus é carregar a sua cruz e dia após dia você caminhar em direção à sua morte. Enquanto você morre, você vai vivendo. Presta atenção. Os que vão entrar no céu são aqueles que estão morrendo dia após dia. Para ter vida eterna é preciso ter morte, vida após dia aqui na terra. Morrer para mim mesmo, morrer para os meus quereres, para as minhas vontades. Terceira condição para seguir Jesus: o custo. O custo de você parar e pensar. Existe o custo da renúncia. Existe o custo de deixar muitas coisas daquilo que
que eu queria, que eu gosto, que eu amo. No texto de Mateus 11, 28, diz o seguinte: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Os meninos de Israel, eles começavam a estudar a Torá com 6 anos de idade. Eles eram chamados de Talmide, ou seja, eles eram discípulos de um mestre. Então as crianças de Israel com 6 anos de idade, presta atenção, eles começavam a estudar a Torá. O que é a Torá, pastor? A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então eles começavam a estudar. Aos 10 anos, eles já haviam decorado esses 5 livros da Bíblia, com 10 anos. A partir daí, alguns dessas crianças voltavam para casa para aprender o ofício da família. Tipo, se a família era agricultor, ele ia aprender a plantar. Se trabalhava com madeira, carpinteiro, ele ia aprender. Então alguns voltavam depois de 4 anos. Os que se destacavam continuavam seguindo um segundo ciclo de estudo, continuavam frequentando as escolas judaicas e estudava sobre a orientação de um rabino. Os meninos talmides era a elite intelectual de Israel. Aos 12 anos, eles já haviam decorado toda a Escritura, todo o Antigo Testamento. Com 12 anos, aqueles que se destacavam. Aos 14 anos, eles já debatiam a tradição oral. Existia no tempo de Jesus 2 escolas rabínicas muito importantes, 2 rabinos importantes, o Hilel e o Shammá. O conjunto de regras desses rabinos, ou seja, os ensinamentos desses rabinos, era chamado de jugo dos rabinos. O conjunto de regras é chamado de jugo dos rabinos. Então, nesse contexto, Jesus diz: eu também tenho um jugo para vocês. Então, o jugo dos rabinos era muito pesado. Mas Jesus diz assim: eu também tenho um jugo. Então, quem quisesse seguir a Hilel e a Shammá, eles tinham que se sujeitar ao jugo de regras desses rabinos para segui-los, e isso era pesado. Jesus diz: olha, eu também sou um rabino, e eu também tenho um jugo. Só que o meu jugo, ele diz, é leve. O meu jugo é suave. Servir a mim, estar debaixo do meu aprendizado, do meu ensinamento, é algo tranquilo. E aí ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei o quê? Das leis, das tradições, que as denominações, que as igrejas, que o homem impõe. Aqui, presta atenção, você pode fazer qualquer coisa,
qualquer coisa, contanto que esteja debaixo do jugo da lei de Deus. Essa igreja aqui não tem regra. A nossa regra aqui é a lei e o Evangelho de Jesus. Então, se você seguir o Evangelho de Jesus, pode falar: olha, qual que são as regras da família Oitava? Nenhuma. Nós não temos regra lá. A nossa única, só temos uma regra, que é seguir a lei e os ensinamentos de Jesus. Amém? Fique de pé. Eu quero fazer um convite para você. Você que ouviu essa palavra e você diz: a partir de hoje eu quero verdadeiramente me tornar um discípulo de Jesus. Enquanto eu vou sendo discipulado, eu vou pegando o outro e ajudando ele a caminhar comigo. Eu vou deixar o meu fardo, que é pesado, e eu vou pegar o fardo leve de Jesus. Porque não existe nenhuma regra. Eu posso fazer tudo, contanto que esteja amparado pelo Evangelho de Cristo. Sai desse lugar, eu quero orar com você nessa noite. Venha, venha.